eles ainda têm o controle da mídia. Olha só, eu acho que nesse qualquer coisa que o Lula disse, vale qualquer coisa, eles têm uma história que a gente não precisa nem comparar a nenhuma outra, mas apenas lembrar da história construída por eles mesmos, onde tudo foi válido até aqui. Tudo. De onde é que a gente está vindo? A gente está vindo de uma sucessão de casuísmos, de imposições, de vale-tudo, de manobras, de blindagens, de compras, de aquisições, de corrupções, de contabilidades fantasiosas. Até assassinatos suspeitos, né? Celso Daniel, Sombra, Companhia Limitada, a família do Celso Daniel, os irmãos dizendo que o Olavo de Carvalho, no dia do enterro, em prantos, teria confessado o que teria acontecido de fato. Não, Gilberto Carvalho, não fui eu, não. Olavo, foi o Gilberto de Carvalho, desculpa. Gilberto Carvalho. Não é meu parente, hein? O Gilberto de Carvalho, no dia do funeral, já falou mais de uma vez a respeito disso, e outras suspeições de eliminações, sem falar no trato. O trato é esse. Se você quiser continuar com a gente, você faça qualquer coisa conosco. Porque se você tiver um pingo de alguma consciência que lhe coloque numa posição refratária, nós vamos fazer de você um ente absolutamente fantasmagórico em quem tudo cola como transferência. Esse é um poder extraordinário psicológico coletivo que eles desenvolveram. Foi tornarem-se seres em quem nada cola. Ao passo que qualquer um outro acerca de quem eles falem alguma coisa, tudo cola. Por exemplo, eu os vejo terem a coragem, não que o Aécio seja qualquer um santo e nem seja nenhum projeto alternativo proposto como ideal nosso para qualquer coisa, é apenas uma alternativa de alternância àquilo que, se não for alternado, será catastrófico, que é a continuidade desse projeto. Mas eles têm a coragem de todo dia você ler na internet a lista de bagaceiras do Aécio. Ah, o Aécio cheira. Se o Aécio cheira ou não cheira, eu não sei. Agora, eu sei que o Lula bebe igual um doido. E entre a cheirada e a cafungada do Aécio e o porre certo do Lula, meu Deus, o do Lula é um fato comprovado. É um fato social. Social. Aí os caras chegam e me dizem, o Aécio come mulher gostosa. Ainda bem pro Aécio, né? Se ele estivesse comendo porcaria, como é o nome daquela secretária da presidência da República de São Paulo? Rosemary. Rosemary, então, um gostinho melhor, não é, o do Aécio. Aí eles vêm, aí me falam, porque... Das cabritas, né? Oi? O Lula diz que tem a saudade das cabritas. Das cabritinhas, dessas coisas todas. Ele é o bebê de Rosemary. Ele é o bebê de Rosemary. Fez um monte de placa, apareceu uma, né? Então, olha só, a gente fica olhando as comparações e vê, por exemplo, para não irmos longe nas comparações, FHC teve que passar a faixa presidencial para o Lula e passou, sem crise, sem desespero. Todo mundo disse, bom, o povo escolheu dessa vez a ele, se a gente tiver que voltar, a gente volta. Essa é uma atitude que, sem que a gente esteja advogando a santificação dessas figuras, não é o caso, mas é uma figura cidadã, é uma postura cidadã e politicamente completamente normal e aceitável, faz parte de uma transição. A gente ganhou, eles perderam. Este governo, todavia, não admite perder. Não admite perder. Ou seja, eles estão a ponto, nesse qualquer coisa, de partir para qualquer coisa. Pode ser na urna, pode ser através de outras formas de manipulação. Eu realmente oro para que o Dias Toffoli
tenha lá a melhor equipe que ele possa, que ele fique livre de toda e qualquer ascendência que o Lula ou o PT possam ter tido da indicação dele, e a gente não sofra um estelionato dessa magnitude. Mas que a nossa fragilidade é imensa, não resta a menor dúvida, e eu não teria a menor titubeio quanto a voltar para os bullets de fazer voto no papel e contar, e só 4 dias depois ter um resultado. Eu me sentiria bem mais confortável do que com essa possibilidade de hackeamento tão facilitada. O país inteiro quer pegando o voto no gancho aí que papel. o O cara país falou inteiro. da... Não é só desculpa, você. você vai falar, Olavo? Desculpa. O país inteiro quer o voto impresso. Ninguém confia nessas maquininhas. Exatamente. Inclusive o professor da PUC que eu entrevistei, que falou que foi lá no TSE, levou um relatório explicando todas as falhas da urna, explicando onde a urna é passível de fraude, é muito fácil fraudar a urna. O que ele me disse é o seguinte, que você só precisa de uma porta para fraudar todas as eleições, apenas uma chave. Apenas uma chave, você muda o resultado de todas as urnas. Ele pegou, fez um relatório, levou no TSE, ele foi no meu programa, tá na internet para quem quiser assistir. Eu mostrei você entrevistando a ele aqui no Papo de Graça. Exato. E aí, sabe o que ele me disse? Você viu, Caio? E aí ele pegou e disse o seguinte: quando eu fiz um relatório, levei para o TSE e avisei as pessoas que a urna é perigosa, que a urna não é transparente e nem segura, como se diz, o TSE disse que eu estava atentando contra a segurança pública. Nossa, cara. O cara vai, leva um projeto de segurança pública e sai como alguém que está atentando contra a segurança pública. Ai, é trágico, meu amigo. É o único país onde ajuda atrapalha, né? É. Pegando numa carona aí no que o Caio falou sobre as difamações que rodam na internet, esses caras, eles têm organizações, eles são organizados. Tem o tal do MAV, do PT, que é uma militância virtual muito organizada, que transforma... Meu Deus, você deve sofrer a beça com isso, né, Danilo? Eles se organizam nas redes você deve sociais, sofrer a beça inventam com que isso. você é isso ou que é aquilo, e daqui a pouco a manchete está no jornal que você é isso mesmo. Você falou do caso do Aécio, que ficam falando que o Aécio cheira pó e tal. Eu não sei se ele cheira, se ele não cheira, mas uma contradição eu enxergo aí, que é esses caras, os petistas, os caras do PSOL, os esquerdistas que tanto demonizam Aécio por dizerem que ele cheira pó, são os caras que mais militam pela legalização das drogas. São os caras que querem, que lutam até no Foro de São Paulo para que as Farc virem partido político. E de repente eles ficam ofendidinhos porque uma pessoa usa droga. Quer dizer, eles lutam para legalização da droga, falam que tem que legalizar, aí quando um adversário deles tem um boato que usa droga, eles ficam todo ofendidinhos e tal. E isso me leva a uma outra pergunta que eu vou fazer aqui, que são assuntos que são usados nos debates aqui. Então, hoje o Brasil passa por problemas sérios como volta da inflação, projetos do governo que visam cercear a liberdade de opinião na internet, opinião na imprensa. O partido do governo, o PT, e os aliados do PT, tipo o PSOL, são aliados a ditaduras genocidas, através do Foro de São Paulo. Saúde e educação é precária. A gente tem alto imposto oprimindo toda a população, seja rica ou seja pobre. E, no entanto, os assuntos nos debates que mais da mídia é casamento gay, legalização da maconha. Esses realmente são assuntos que devem ser discutidos em um debate presidencial? É um assunto de suma importância em qualquer plano de governo? Porque eu tenho a impressão que esses assuntos, eles deveriam estar em pauta quando já tivesse tudo bem com o país. Claro. Mas vamos falar de outras coisas. Por que se debate tanto essas coisas? Na realidade, eu penso pessoalmente, viu? Eu penso sinceramente que isso tem a ver, diante de tantas pautas cruciais, que a gente tem um corolário de pautas de vida ou morte no país todos os dias. E acho que ficar discutindo isso numa campanha presidencial foi apenas uma estratégia do João Santana para poder fazer da tuitada do Malafaia uma coisa mais importante na campanha eleitoral do que foi de fato,
para fazer a impressão, dar a impressão de que a Marina mudou isto ou aquilo por causa de uma tuitada do Malafaia, e eles nem se falam, nem conversam. Foi uma construção de um grande factoide para justamente militar e trazer a militância para aqueles níveis de apaixonamento visceral e canino que só alguns grupos vinculados à discussão sobre gays, sobre liberação de drogas ou sobre isso e aquilo, iriam por si mesmos tomar conta de toda a mídia na discussão, os grandes temas iam ficar de lado e iria se criar as polarizações que o PT queria criar o tempo todo. No início com a Marina, uma maneira de polarizar com a Marina foi dizer: Malafaia decidiu mudanças no programa dela. E a gente ficou aqui 20 dias discutindo essa idiotice. Uma vez que a Marina é carta fora do baralho em relação à continuidade, eles vão eleger os temas que sejam os da distração das grandes questões, enquanto a gente fica perdendo tempo com o fato que se o Aécio cheira pó, não cheira pó. Mas e aí? Olha, agora acontece essa coisa, por exemplo, da liberação das drogas, para esse pessoal do Foro de São Paulo, é extremamente importante. Por quê? Porque eles dependem de dinheiro das Farc. Então, eles querem adotar aqui a mesma estratégia que adotaram na Colômbia, né, de embelezar, branquear as Farc. Então, as Farc, do dia para a noite, seriam transformadas numa empresa legal e num partido político, tá certo? E haveria dinheiro a rodo para todo mundo legalmente. Então, para eles, esse tema é importante. Tá certo? Mas nós sabemos o seguinte, que no Brasil existem 70 mil homicídios por ano, que os nossos estudantes tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais, que a inflação está aí de volta, que o Brasil não cresce, nós sabemos tudo isso. Mas é porque nós estamos raciocinando do ponto de vista nacional, do ponto de vista do interesse nacional, e acreditando que um governo tem que zelar pelo interesse nacional. E esse pessoal pensa o seguinte, a função de um governo é zelar pelos interesses do grupo revolucionário comunista, acima de tudo. Eles estão acima da nação, acima da humanidade, acima dos 10 mandamentos, acima de Deus, acima de tudo o que existe. Só existe eles. Quer dizer, é um umbigocentrismo, tudo gira em torno do umbigo deles. E é natural que sejam assim, sempre foram. Né? Agora, sobre essa questão da liberação de drogas, isso e aquilo, e sobre a pergunta final do Danilo, esses não deveriam ser assuntos a virem internamente, nacionalmente, numa discussão presidencial, depois que nós tivéssemos deixado para trás, queimado algumas etapas de natureza fundamental e crucial? Eu creio que sim. Segunda coisa, relativa a isso, tem a ver com um outro fato, é que o PT, independentemente do que ele proponha como tema de discussão, de polarização, ele trabalha com essas categorias polarizantes. É inequívoco para quem vê, para quem enxerga, para quem pensa, a percepção de que, na realidade, independentemente do Foro de São Paulo e dos vínculos que, através do Foro de São Paulo, o PT tenha, ele tem vínculos diretos. O governo brasileiro hoje tem vínculos diretos, não é de hoje. Nós nos acompliciamos com tudo que havia de quadrilismos internacionais no mundo. Do Oriente ao Ocidente. Nós fomos escolhendo na América Latina os piores parceiros, fomos deixando de lado no mundo os parceiros mais prováveis, mais civilizados, mais dialogais, e fomos fazendo escolhas em países da África onde a nossa ascendência econômica, financeira gerava dependência e fidelidade, e fomos tomando partidos de lados absolutamente genocidas, nos armadinejamos no Irã, com toda essa política externa brasileira desastrosa, de Celso Amorim, de Marco Aurélio, o Lula dando uma de pacificador universal, a partir de um país que não resolveu suas angústias e dilemas comezinhos do cotidiano, metendo-nos historicamente naquilo que a gente não tem a menor ideia do que seja, fazendo um papel apalhaçado e desgraçado, numa volúpia de vaidade para manifestar também dentro do Foro de São Paulo quem dava as cartas.
porque o Fidel Castro é uma figura reverenciável e simbólica, arquetípica desse movimento. Mas o conflito, enquanto o Hugo Chávez estava vivo, o conflito de poder ficou naquela alternância. O Hugo Chávez, antes de morrer, já estava desmobilizado internacionalmente para qualquer coisa fora da América Latina. Quem tinha o poder charmificante no resto do mundo era o Lula. Ele tentou usar e usou de maneira tão desastrosa que o tiro saiu pela culatra e a gente paga um preço desgraçado já agora e, se continuar, piorará dessa associação explícita do Brasil com o pior banditismo internacional. Com Foro de São Paulo ou sem Foro de São Paulo, a nossa cara está para fora. Mesmo. Tem toda razão, tem toda razão. Quer dizer, é um acúmulo de vergonhas e de iniquidades como nunca se viu. É aquilo, nunca antes da história desse país. Nunca antes da história desse país. Conhece tanta É maldade. onde a frase mais se encaixa é para ver que desgraça foi o governo dele. Olha, se encaixou perfeitamente. Nunca antes, Danilo, na história desse país, a gente viu coisa igual. Nunca viu. Falando nisso tudo aí, o líder do movimento do Sem Terra, ele já deixou claro que se o PT não ganhar a eleição... O Stedley, né? Exatamente. Ele vai transformar a vida das pessoas um inferno. Eu me lembro que na era do Fernando Henrique Cardoso, o Sem Terra, eles viviam invadindo fazenda de todo mundo. Todo dia era invadir a fazenda do Fernando Henrique foi invadida. Eu me lembro. Pelo MST. Ficou meses invadida, né? Meses invadida. Porém, desde que o PT virou situação, virou governo, eles estão bem quietinhos, estão bem domados. O filho do Lula tem terra pra caramba, os sem terras, nem passa pela cabeça deles invadir aquilo lá. Isso tudo me faz, como cidadão, me faz duvidar da autenticidade desse movimento social. Porque daqui de onde eu estou, me parece que não é um movimento autêntico, me parece que é só um exército dos muitos exércitos de massinha de manobra que o PT tem. Vocês concordam com isso ou não? Eu 100%. concordo. E você, Olavo? Eu também. Eu vejo o movimento do Sem Terra como um braço para cumprir inconveniências que o PT, como um partido político, não quer assumir para ele. Então, o MST faz o trabalho sujo, o trabalho inconveniente, o trabalho de ponta, o trabalho de assalto, que o PT não quer fazer, mas o PT jamais não assumirá a atitude patronal sobre o MST no que diz respeito a ajudá-lo, mas nunca assumirá oficialmente, enquanto os interesses do poder forem isso, de que o MST é apenas um braço aparelhado para realizar as ações externas que o PT, como partido ou como grupo, não está interessado em oficializar. O MST e outros também, como o dos moradores sem terra de São Paulo, que tem um cara muito mais articulado do que o Lula era há 40 anos atrás, dos sem teto. Tem um garoto lá, um rapaz, muito mais articulado do que o Lula era quando começou há 40 anos atrás. Que o Lula, pelo menos, me disse que começou querendo só tirar onda no sindicato, que o negócio dele era tomar umas cachaças, comer umas menininhas. Começou, na verdade, tirando o dedo. Tirando ali na brincadeira, vai para lá, vai para cá. Foi se envolvendo muito mais por causa de Dona Marisa e de outros. Agora, esse garoto que está aí no movimento dos sem teto é um sujeito muito mais articulado, ele parece ser independente, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando quem é o herdeiro de todos esses movimentos que a gente teve no ano passado da população na rua, que fez aquele auê inteiro, que a gente chegou a pensar que era uma coisa em relação às políticas do governo, mas de repente nós vimos aquilo tudo ser silenciado e eu fico me perguntando quem foi o dono daquela compulsão. Quem foi o patrono daquela compulsão que está em silêncio agora? Ali, evidentemente, aqueles movimentos, eles foram insuflados pelo próprio governo, só que depois saiu do controle deles. Eles convidaram a massa a protestar e saiu uma pá de gente que eles nem conheciam protestando contra o próprio governo. Então, eles mandaram parar, evidentemente. Agora, tem um ponto importante aí. É tradicional no movimento comunista o uso simultâneo de meios aparentemente legais e meios criminosos, brutais, etc, etc. Por isso mesmo,
esse movimento tem que ter um acelerador e um breque. Uhum. No caso, por exemplo, no tempo do FHC, apertaram o acelerador do MST. Na hora que o PT sobe, aperta o breque. Pronto a voltar à ação assim que a situação mudar. Que é exatamente o que eles estão prevendo que vai acontecer agora. Se o PT cai do governo, então recomeça a onda de invasões, de agitação, etc, etc. Eles já prometeram, e isso faz parte da qualquer coisa que nós estávamos falando antes. É da qualquer coisa, com certeza. Faz parte. Pode ser considerado um braço do PT, assim como é o MST, assim como é o Movimento Sem Teto e outros movimentos de minorias que a gente vê por aí? Fala, Olavo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Quer dizer, o negócio tem um monte de pseudópodos para tudo quanto é lado. A gente não pode centrar o negócio só no PT. Por isso que a gente tem que raciocinar em termos de Foro de São Paulo e de uma estratégia abrangente. Vocês viram a entrevista daquela líder comunista boliviana dizendo a eleição de Aécio Neves será um desastre continental. Né? Isso quer dizer que a eleição de Aécio Neves atrapalha uma estratégia continental. Claro. Uma estratégia abrangente e muito ambiciosa. Não é só questão de PT. Porque tem muito pessoal, por exemplo, liberal, que acha nós devemos só discutir a questão do estatismo e da livre empresa. Quer dizer, uma questão teórica de economia. Não, você tem que levar em conta a estratégia político-militar cultural na sua abrangência, senão não vai entender o que está acontecendo. E na realidade, o que aconteceu a partir do Foro de São Paulo e das articulações todas que daí brotaram, é que existe uma capilaridade que, para eles, se o governo do Brasil deixar de ser um governo do Lula e do PT, atinge e enfraquece essa capilaridade inteira. Porque a grande fonte alimentadora de recursos financeiros, de recursos técnicos, de comunicação, de apoio, de conferenciamento, de patrocínio de encontro, e tudo isso sai hoje do caixa mais forte do movimento, que é o governo brasileiro que está financiando isso tudo, como financia ainda a existência da ilha de Cuba. Sem dúvida. Ficam discutindo se Porto Rico deveria se desvincular ou não se desvincular dos Estados Unidos. Eu não sei porque que o Brasil não anexou a Cuba ainda, né? Só a nossa ilha de estimação, patrocinada por nós. Hein, Caio? Oi, Olavo, tudo bem? Aqui é o nosso amigo Dilson fazendo uma pergunta. Tudo bem. É uma colocação, Olavo. Eu não acompanho assim há tanto tempo como você, mas não indo tão longe, olhando agora mesmo o discurso em voga do PT, da Dilma, uma coisa que me chama a atenção é que eu percebo que ele se caracteriza por aquilo que caracteriza, na sociologia, um fato social. É assim, é alguma coisa genérica, é um discurso genérico para todo mundo, caiu do céu, é uma verdade inconteste, né? Ele é caracterizado por uma outra característica do fato social, que é a exterioridade. Então ele é antes de mim, depois de mim, sabe? Eu sou só uma peça nessa engrenagem. E a última característica do discurso, que eu acho poderosamente perigosa, é a questão da coercitividade, que é a terceira característica, Olavo, né? Você sabe melhor do que eu, de um fato social na sociologia. Então, assim, dá a impressão que virou o PT e esse movimento todo. A Dilma fala de um programa quase que hermético. Ele é fechado, sabe? Ele é, e não há ninguém que pense no programa assim. Esse que é o perigo, por mal. Nenhuma tragédia política no mundo, nem o nazismo, nasceu aparentemente por mal. O cara jurava que estava fazendo bem, e aquilo é uma verdade universal, aquilo é uma coisa exterior, sabe? A eu como indivíduo, é alguma coisa antes de mim, que vai continuar depois de mim, e ela, por ser verdade, ela tem que ser necessariamente coercitiva. É uma espécie de bem eterno que habita a campanha do PT. E aí eu sou idiota, eu sou quadrado, eu sou reaça. Ele fez a síntese, a campanha do PT é a encarnação do bem eterno. O que a serpente do paraíso disse para Eva? Coma essa maçã que você vai se ferrar? Não, se coma essa maçã vocês vão virar deuses. Ninguém promete o mal. Todo mundo promete o bem nominal, né? Vamos falar de uma coisa que está acontecendo agora, nesse exato momento, que são os números
das pesquisas, né? Eles estavam completamente equivocados a respeito de quem iria ou não para o segundo turno, né? Vocês acompanharam, todo mundo lembra, virou até piada para todo mundo. E eu sei que pesquisa influencia voto, porque quase influenciou o meu. Porque eu, por exemplo, como entendo que é prioridade tirar o PT do poder, eu ficava naquela, deixa eu ver quem tem mais chance de ganhar do PT para que eu vote nessa pessoa. E aí, então, quando o Aécio, que tinha mais chance, a Marina aparecia disparado na frente. Depois, quando a Marina ameaçava o PT, ela caía e igualava o Aécio. Né? E agora, o que a gente está vendo, depois dessa semana das pesquisas terem dado para o Aécio uma vantagem de 17 pontos, né? Em cima da Dilma, agora a pesquisa do Vox Populi dá para a Dilma 1 ponto de vantagem no Aécio. Essas discrepâncias nas pesquisas, esses erros grotescos, é o quê? Os institutos de pesquisa são aparelhados pelo Estado, pelo PT, ou são incompetentes mesmo? É porque nenhum dos dois casos serve, né? Sem falar que tem aqueles que são também aparelhados pelos contratadores da pesquisa. Exato, tem essa também. Pelas redes de televisão, pelos jornais e por outras coisas. Mas fala, por favor, Olavo. Olha, eu acho o seguinte, que depois do vexame que esse instituto de pesquisa passar na eleição, eles, durante uns 2 meses, eles vão ter que fazer um negócio mais ou menos honesto, pelo menos para recuperar um pouco a sua imagem. Eu acho que as pesquisas atuais são mais ou menos confiáveis. Não vai ser daqui para diante. Eu também acho. Acho que eles têm que fazer um exercício de conta-gota nessas coisas todas, porque senão acaba o negócio deles. Acho que eles dão umas variadas aqui e ali para poder atender ao contratante, não é? Pois é, mas olha o que aconteceu agora. Ontem as pesquisas davam que o Aécio tinha 17 pontos na frente da Dilma. Hoje o Vox Populi dá que a Dilma tem 1 ponto na frente do Aécio. É a margem de erro, Danilo. É a margem de erro. Danilo, isso é uma margem de erro. Uma margem de erro. Margem de erro virou um álibi. Eu, por exemplo, sou sósia do Jorge Clooney, segundo a margem de erro do Ibope. Segundo a margem de erro. Exatamente. E ontem publicaram aí uma imagem do Bispo Macedo dizendo Caio Fábio, segundo o Ibope, com margem de erro para a direita e para a esquerda. Nós estamos nesse nível aí, não, viu? Caio, não vai muito longe não. Calvino, rapaz. Calvino. Segundo a margem de erro, o cara vai pro céu ou pro inferno. Depende da margem de erro. Margem de erro. Por isso que eu fiz uma série, foi um capítulo hoje pro ar, e uma das frases que eu faço um político na série, uma das frases que ele fala é: eu só confio em pesquisas que eu paguei pessoalmente por elas. Então, eu também. Só confio em pesquisa que o político pagou pessoalmente por ela. Existem algumas pesquisas com alguma confiabilidade, mas isso depende completamente da independência do pesquisador contratado, não é? É o que eu penso. Bom, vou para uma outra pergunta aqui. A gente falou muito sobre, antes de entrar no assunto da pesquisa, a gente falou sobre esse aparelhamento do PT, que inclusive é continental, como o Olavo bem lembrou aí, né? Que o PT seria, na verdade, uma peça aí de um movimento que quer transformar a América Latina num bloco socialista, comunista. Agora, caso o Aécio ganhe, o que ele vai encontrar pela frente? Porque a gente já tem aí o líder do MST falando que vai deixar a vida de todo mundo no inferno, né? Imagina que o do Aécio muito mais. O Aécio vai envelhecer 10 anos em 2 anos, caso ganhe. Com certeza absoluta. Eles estão querendo fazer o Aécio virar pó. Vira pó. Deve ser o mínimo, né? Você irá virar pó, Aécio. Vai se cheirar. Eles vão cheirar o... Eles vão cheirar o Nós Aécio. vamos cheirar o Aécio. Isso, nós vamos cheirar você. Numa carreira só. Numa carreira só. Aécio, você sumirá num teco único. Vai transformar o Aécio em fim de carreira. Em fim de carreira. Agora, o que vocês esperam que o Aécio vai encontrar pela frente? Porque eu tô vendo aí que o país a inflação tá voltando, a situação econômica é muito delicada. Porque eu tenho medo, eu vou falar de um anseio meu aqui, de um medo que eu tenho, e aí vocês, porque é o medo de uma pessoa comum, de um cidadão normal que tenta se esclarecer das coisas. Vamos lá. Eu tenho a impressão assim, que se o PT sair agora, eles não sairão demonizados o suficiente, o que darão forças para eles voltarem mais fortes daqui a 4 anos. Porque eles vão entregar um país à beira da falência, um país numa situação delicada, para um cara
e depois vão ficar 4 anos sendo oposição. Ferrando esse país. É para um cara que pegou um negócio que eles mesmos estragaram. Aí daqui 4 anos eles voltam. Tá vendo? Olha o que ele fez com o país, que não estava tão ruim assim na nossa mão. O que o Aécio vai encontrar pela frente? Olha só, como a eleição é agora dia 24, 26, eles ainda têm mais 2 meses, mais ou menos, para bagunçar desgraçadamente o país e entregar para o Aécio mais caotizado do que já está. É verdade. Né? Mais caotizado. De tal modo que o Aécio fosse precisar de 4 anos para poder equilibrar isso. É o tempo que eles chegam dizendo: sentiram nossa falta? Exato. Sentiram nossa falta? Nós não somos deliciosamente melhores? Então é um risco que quem quer que pegue agora tem que saber que vai assumir. Vai encontrar uma contingência já horrorosa e que vai ficar horrenda, porque eles vão fazê-la transformar-se numa coisa tão piorada que praticamente inviabilizaria qualquer que fosse o projeto de regovernança no processo. A nossa esperança é que quem quer que chegue, já chegue sabendo disso com ações muito práticas. Não dá para ficar perdendo tempo, quem quer que chegue, ouvindo todas essas variáveis e nem respondendo ao que eles vão provocar como turbilhões de contradição na mídia. Quem quer que chegue vai ter que trabalhar intensamente, vai ter que fazer o que o PAC não fez, vai ter que fazer um PAC real, não de obras e apenas para criar o narcisismo mastodôntico das expressões governamentais desse tipo de governo, mas ações diretas, controles diretos e implementação daquilo que popularmente pode vir a silenciar a grita deles. Porque eles vão trabalhar de um lado com a mídia, de um outro lado com esses braços do PT que fazem o trabalho que o partido não precisa fazer, e de um outro lado, se houver alguma interrupção de fluxo na direção da população carente que se viciou nesses 12 anos, nesse patronismo petista da ação social, isso tudo tem que ser mantido intacto, vai ter que transformar assistencialismo em ação social mais autônoma para devagar ir produzindo uma população que vá conseguindo andar com as próprias pernas, se é que isso vai ser possível. Em 4 anos não o será. O Aécio quer estabelecer o autoimpedimento dele a partir do 5º ano, se for o caso. Mas quem quer que venha, a gente vai ter que ter a bem-aventurança de que chegue entendendo e a população a essa pessoa corroborando com um projeto de alguma continuidade que amenize o aparelhamento desgraçado que o PT estabeleceu. Do contrário, a gente vai ter uma alternância de 4 anos, o que já é melhor do que nada, porque em 4 anos surgem muitas novas mentalidades, novos pensamentos, novos protagonistas, novas pessoas. É melhor do que qualquer continuidade que a gente tenha, mas não é garantia de que 4 anos depois eles não terão usado o que eles mesmos fabriquem para ser uma catapulta do retorno deles para o processo de poder. Hein, Caio? E aí eu teria uma pergunta, Olavo, para você é o seguinte. O que esperar de uma sociedade apática como a nossa, que está apática, apolitizada como a nossa? Ou aparelhada, né? E aí também aparelhada. O que esperar? Nesses 4 anos, se o Aécio... Agora é o Aécio, lógico. Nesse vazio de uma sociedade que fosse participativa. Mas uma sociedade desanimada. O que esperar? Desiludida assim, também. Se isso vira um vácuo, existe uma nesses 4 anos, como é que se mobiliza essa sociedade, né? Isso é um risco. Aí não temos só o vácuo. Nós temos um fator essencial, que é o seguinte: somente o pessoal do PT e da esquerda revolucionária tem militantes organizados. Segundo, eles já aparelharam o Estado brasileiro praticamente inteiro. Não só a administração pública, mas o aparato judiciário também. Isso quer dizer que o Aécio chega lá, o que ele pode contar? Com um pequeno apoio parlamentar e com apoio difuso do eleitorado, da população. E talvez as Forças Armadas. Isso é o que ele tem. Agora, o próprio Estado brasileiro vai estar contra ele e fazendo tudo para boicotá-lo.
Isso quer dizer que se ele não desmantelar esse sistema de dominação petista, ele não conseguirá governar nem um único dia. Então a primeira coisa é remover essas pessoas, não só de cargos eletivos, mas de todos os cargos. Tem que tirá-los do governo inteiramente, senão ele não conseguirá governar. Então esse é o primeiro desafio. Antes de ele pensar, por exemplo, o que é que eu vou fazer com a economia brasileira, o que é que eu vou fazer com a educação, etc, etc. Não, o que eu vou fazer para remover esses obstáculos de modo que eu possa governar. Esse será o primeiro item do programa. Não é um item muito popular, tá certo? E é uma coisa que vai levar tempo, dar trabalho e provocar muita resistência. Quanto àqueles que votaram no Aécio, eu digo, não basta votar. É preciso se organizar em militância para dar força ao homem quando ele decidir desmantelar esse sistema. Ele vai precisar de muito apoio. Senão ele está ferrado. Vai ficar isolado como o Collor de Mello. Quando você pensa o seguinte, o Collor de Mello... Não, eu sempre achei o Collor de Mello um coitado, um brocoió. Tá certo? Mas não votei nele, nem votaria jamais, nem para vereador. Mas ele foi derrubado do poder por causa de um Fiat que ele deu para uma pessoa lá. Elba. Com o mensalão, tudo veio depois. O Fernando Collor de Mello é Madre Teresa de Calcutá. Né? E, no entanto, perto dessa moçada aí, está beatificado. O derrubaram com a maior facilidade, inclusive usando pessoas da direita. Eu me lembro que o Roberto Campos saiu do hospital para ir lá votar a favor da cassação do Collor. Veja o poder de manipulação que esse pessoal tem. Eles conseguem acuar as pessoas que elas ficam com vergonha de não apoiá-lo. Então é preciso ter muita coragem, é preciso ter militância organizada para fazer face a tudo isso. Se não tiver isso, o Aécio vai ficar isolado e vai se dar muito mal. Eu também concordo e acho que o grande desafio tem a ver com esse aparelhamento que, como eu disse, é metástico. Está em todos os lugares. E a mais difícil de todas as ações é essa. E tem mais. Tudo que a gente está vendo de reação a essa mudança tem a ver justamente não com a mudança do governo, mas com a perda do posicionamento no aparelhamento do poder. Essa é a grita que a gente está vendo aí. Quando a gente percebe que pode haver uma alternância de poder, que o PT pode sair e um outro governo chegar, mais do que qualquer coisa, tenho certeza, não são as divergências ideológicas, isso é o argumento para inglês ver. Não são os argumentos nem as discussões de natureza programática. Isso aí é para inglês ver, é conversa. O que está em questão mesmo é a posição, é a função, é o poder na estrutura piramidal desse aparelhamento. É aí que está a grita de todos. Vou perder a mamata. Porque instalou-se um governo de mamatas extraordinárias. No meio disso tem todo o ideologismo a ser praticado para manter o esquema inteiro fluindo em coerência ideológica. Mas o interesse é de uma mesquinharia absolutamente imediata. Tem a ver com a mamata da posição na localização nesse aparelhamento do poder que cada um ocupa. O poder para desmobilizar isso é mais importante e é mais crucial e tem que ser mais poderoso porque é mais vital do que o poder com o qual se ganhe a eleição. Olha, ganhar essa eleição é mais fácil do que desmontar essa estrutura, infinitamente mais. Ganhar a eleição é um fato de um momento. Debates, charmes, conversas, população vai aqui, vai ali. Agora, na hora do vamos ver, desmontar esse aparelhamento inteiro é onde todo tipo de corroboração de iniciativa e de ajuda e de amparo tem que dar. E não é uma questão de alinhamento ideológico com a Aécio, com o PSDB. É uma questão de alinhamento com a possibilidade de haver futuro para o Brasil. Sem dúvida. Futuro para o Brasil. É supra-ideológica essa questão. A gente está falando de sobrevivência nacional em termos de alguma viabilidade para essa nação ainda. Do contrário, nós vamos nos virar mais um grande bolsão de uma dominação que eu não quero fazer parte dela nem morto, meus amigos. É isso mesmo. Uma pergunta, é uma pergunta bastante idiota e leiga aqui.
olhando por esse lado, não seria melhor o PT ganhar, quebrar a merda toda e todo mundo e sair demonizado para nunca mais voltar do que voltar daqui 4 anos? Ainda é melhor sair agora e... Mas sabe qual é o problema, Danilo? É que esse pessoal não conhece nem quebrar e nem a merda toda. Viu? A merda toda é por causa dos outros sempre. Se fosse assim, o Maduro já estava morto de Maduro, já tinha caído de Maduro. Já apodrecido. Na Venezuela, esse pessoal não conhece essa lógica só existe pra gente. Não existe pra eles. Não, se alguém ganhar, eles vão fazer o possível para ficar pior. A Bolívia, né? Se eles ganharem e piorarem tudo, é culpa de qualquer um outro, mas nunca será deles. E eles vão continuar Evo moralizando, vão continuar Hugo chaveando ou madurizando. Eles vão continuar porque eles não... E a militância que está com ele não faz nenhuma leitura de realidade. Houve uma suspensão de realidade pelo fanatismo pentecostal. De razão, né, cara? Nós estamos diante... Esse é um detalhe importantíssimo. Se você está numa democracia europeia, então quando a economia vai mal, e tem inflação, e tem desemprego, o governo cai. Numa situação ditatorial, ao contrário, quanto mais o governo destrói o país, mais força ele tem. Mais sequestra, né? Mais Você sequestra. vê o Fidel Castro. O pessoal já está desiludido com o Fidel Castro há 30 anos, e ele está cada vez mais poderoso. Por quê? Porque o país está cada vez mais fraco. Então não tem essa história, não deixa ficar ruim, bem ruim para depois mudar. Quando ficar muito ruim, você não tem mais força para mudar. É uma síndrome de Estocolmo, né, Olavo? É uma síndrome de Estocolmo, né? Exatamente. Você apaixona pelo sequestrador. Exatamente. E quando Olha, se apaixona, fica tão você dependente que não tem alternativa mesmo. Né? recado específico para o Danilo Gentili. Danilo, eu vou mandar para você uma documentação sobre o que esse pessoal está fazendo na região do Suiamiçu, que é uma tragédia descomunal. É um crime, assim, imensurável, tá entendendo? E ninguém está sabendo, ninguém está noticiando. Eu vou mandar tudo para você, vou dizer para os produtores rurais procurar você, para você divulgar esse negócio. Porque minha capacidade de divulgação é limitada. Eu atinjo mais assim, o pessoal de elite, jornalista, estudante, mas você fala com o povão direto e o povão precisa saber o que está acontecendo. Para ter ideia da profundidade da ação desse pessoal na sociedade brasileira, não é só na esfera eleitoral ou administrativa. Quer dizer, há uma revolução comunista em curso, há uma ocupação territorial do país por essa gente, inclusive forças estrangeiras. A coisa é de uma gravidade indescritível. Eu vou mandar essa documentação para você, vou mandar para você também, Caio Fábio. Tá bom, manda sim, Olavo. Agora, sobre o que você está falando, tem uma coisa interessante a dizer, corroborando o que você está dizendo, é que até a própria expressão socialista, comunista, esquerda, direita, viraram banalidades nessa história. Porque eu noto que até a gente falar com as categorias de infiltração comunista é coisa que eles querem. Porque eles conseguiram fazer isso também, algo tão de Andrômeda, tão distante, que a população já nem acredita mais na existência disso. Eles estão trabalhando com categorias semânticas diferentes, eles vão fazendo a mesma com a anunciação de outras. E esse é que é o grande ardil, é que a impressão que dá é que não tem nada do gênero acontecendo, porque eles cobrem tudo semanticamente com outro tipo de cobertura, enquanto eles enfiam subrepticiamente o mesmo conteúdo. Exatamente, exatamente. E isso tá, quando não é a primeira vez que fazer isso, fizeram muitas vezes ao longo da história. Muda todo o vocabulário, você tem a impressão que é outra coisa que acontecendo, quando você vai ver a mesma de sempre. É. É só uma questão de vocabulário, né? Você vê como a letra mata. É uma questão semântica, né? É semântica. Eles mudam censura por democratização da mídia, isso. Né? Isso, é isso mesmo. Marco regulatório. Arte civil da internet, aí eu vejo um monte de idiota artista apoiando. Agora, só o fato de terem que discutir democracia nos meios de comunicação e na internet já revela mal intenção, né?
Sem dúvida. Já revela má intenção, porque, pelo amor de Deus, para que a gente vai discutir democracia na internet se a internet começou geral e liberadamente para todos? Quem quer discutir agora democracia na internet está discutindo apenas controle da internet. Porque a democracia da internet é não deixá-la sem nenhuma discussão. Você vai lá ler eu li o documento do Marco Civil, é todo escrito em 9 línguas, né? Aquela linguagem do 1984, é duplo pensamento total aquilo. É isso aí, gente. Agora, infelizmente, as pessoas parece que só entendem o que dizem para elas que é para entender, não é? Porque uma das coisas que aconteceu é que o país inteiro não consegue entender o que dizem que não é para entender. Exatamente. E aí a gente fica nesse estado, a gente fica sempre falando uma língua que ninguém entende. Sim, mas nós não podemos esquecer que a tal da Revolução Cultural, a ocupação de espaço na esfera cultural, começou nos anos 60. Eles prepararam isso com muita antecedência. Quer dizer, o movimento editorial, jornalístico, eles já tinham o domínio total disso na década de 70, 80. Então isso foi longamente, a mentalidade foi longamente preparada para ela rejeitar qualquer informação que seja desagradável a eles. Isso não se faz do dia para a noite. E você falou na palavra certa, desagradável a eles. Essa é a palavra. Porque é um outro sintoma fácil para quem quer avaliar. Quem é que está com boa intenção social e política numa sociedade? É aquele que aceita ouvir o que não é agradável a ele. O contrário, né? O contraditório. Quem quer que não aceite ouvir o que não é agradável, já ficou completamente dominado por uma seita de absolutismo que inviabiliza a própria natureza do convívio democrático. Que é o que a gente tem hoje acontecendo no PT. Você não pode dar uma opinião contrária que todo mundo fica querendo te devorar, como se o perfumista do livro O Perfume jogasse o perfume do PT e a população viesse e te comesse vivo numa praça de Paris. Como, por exemplo, está acontecendo com a gente aqui agora. Tem um monte de gente conosco e tem um monte de gente com ódio do que está acontecendo. E olha só, o que está acontecendo são 3 pessoas cidadãs brasileiras concordando a respeito de alguma coisa com o melhor espírito possível e dialogando com a maior tranquilidade. Isso prova, sinceramente, que não é do lado de cá aonde o espírito das beligerâncias proibitivas, coercitivas, está presente. Outra coisa que se estabelece com uma facilidade enorme é essa polarização que agora o PT conseguiu fazer, meu Deus, criar um país dividido entre nordestinos e sulistas, entre PT e PSDB, como se fossem polos de coisas distintas. E o que vai acontecer no meio disso tudo é que, na realidade, não é nenhuma polarização entre nordestinos e sulistas. A polarização não saiu do Sudeste. Não chegou ao Nordeste, porque no Nordeste as pessoas estão reagindo muito mais a uma campanha de inferiorização complexada do nordestino patrocinada pelo PT. Mas aonde a polarização está acontecendo é no Sudeste. São entre elites pensantes ou militantes do PT e pessoas que reagem com um pouco mais de coragem de qualquer que seja o lado alternativo. É aí que o choque está se dando. E só está polarizado porque fazem questão de dizer que existe do lado de lá um eles contra nós aqui. Do contrário, nem essa polarização haveria para ser indicada. Ela é, todavia, absolutamente necessária a esse projeto ideológico que não sabe discutir nada sem transformar alguém num grande satã de alguma coisa o tempo todo. E os satãs são sempre nós, né? Sempre os que não são eles. E ele tem todo o vocabulário, que é a bala no fundo dos caras, né? Você odeia gay, você odeia negro, você odeia pobre, você odeia mulher. Enfim, eles dividem para conquistar, né? O tempo todo. E tem que ser essa sociedade de ódio. Deprecia, né? Para eles poderem ter a força regimentadora deles. É de gente magoada, machucada, que diz, bom, nós temos que nos unir aos únicos salvadores da nossa causa, quando na realidade
Esse é um assunto que ninguém está puxando, uma solução que poderia chegar mais fácil, mas tudo tem que ser extremamente dificultado. Lenin, né? A fórmula do Lenin, fomentar o mal e denunciá-lo. Assim você duplica. É verdade. Está tudo na mesma base, mesma ideologia, mesma proposta o tempo todo. Não muda nada. Tudo igual. Uma mesmice. Olha, é o seguinte, eu vou ter que me retirar, eu tenho um outro compromisso em seguida. Eu calculei aqui 1 hora e meia. Eu acho que já chegamos no prazo aí. Não podemos também cansar os ouvintes. Não podemos só nós falar, tem que deixar os outros falar um pouco também. Tá bom, meu querido Olavo. Que não seja o último, espero que volte a acontecer. Gostei muito desse também. Com vocês. Eu também, né? Olavo. Nós também, né, Danilo? Também, claro, foi excelente aí. E olha, enquanto não democratizam a internet, podemos fazer isso, né? Amém, meu amigo. Olha, vamos fazer, hein, Danilo? E vamos fazer, Olavo. Quero aqui pessoalmente agradecer ao Olavo, que prontamente aceitou, ao Danilo, que foi maravilhosamente simples na aceitação. Estou aí contigo, pastor, vou estar lá no Hangout e a gente vai fazer, estamos no mesmo espírito. Eu fico feliz de ter esse encontro, da gente poder fazer isso aqui na Vem VTV. Acho que é uma contribuição que a gente está tentando dar a um processo que nós temos todos como cidadãos do Brasil diante de nós. Obrigadão, Olavo, está mais do que compreendido e grato, de coração. Dá um abraço na Roxana, não é? Obrigadão. Um beijão. E Danilão, a gente está aqui, vamos continuar falando. Um beijão para você. Para vocês aí. E ó, eu digo todo dia aqui que você é meu grande cooperador no Evangelho, viu? E todo dia chega aqui um monte de gente que diz: vim para Vem VTV por causa do Danilo Gentili. Ah, que legal. Eu queria entrevistar o Olavo lá, pena que não dá para levar o estúdio para os Estados Unidos. Só dá para fazer por internet. Vou pensar num jeito que fique legal para TV. Isso. Que bom. Você beijão, vem aqui, gente. passa os dias aqui, faz a entrevista aqui, vamos caçar uns ursos. Ó, nessa aí até eu vou. Se o Danilo disser que tá indo na tua casa aí, o Olavo, eu dou um jeito. Se o Danilo disser eu vou lá na casa do Olavo, eu também irei. Nós nos encontraremos os três. Ursos, ali. Isso. Vai ser um prazer. Estava ali pro Brasil, eu compro todos que vocês mataram e fico comendo um ano. Tá bom. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Obrigado. Beijão, gente. Oi, tchau. Deus nos abençoe. Tchau, Danilão. Tchau, gente boa. Você da Vem VTV, que Deus nos abençoe. Nós vamos editar aí só aquela partezinha do afinamento aqui da programação e vai entrar no ar imediatamente. Eu vou pedir que eles editem isso, se possível, hoje à noite, e que amanhã de manhã esse programa passe a rodar com regularidade até o dia das eleições. O Marcelo Cunha também vai dividi-lo todo em blocos e nós vamos colocar lá no caiofabvideos.com, no mural do Facebook. Eu peço que vocês enviem a mesma coisa para o Olavo de Carvalho e para o Danilo Gentili, para eles fazerem a divulgação nas mídias deles. Tá bom, gente boa? Deus nos abençoe. Um beijão para todo mundo. Obrigado aos amigos que estiveram aqui comigo, ao Braulio, ao Dilson, a moçada toda da Vem VTV que trabalhou e fez tudo isso ser possível também. Beijão, Deus nos abençoe. Bye, bye, planeta Terra.